Pronto. Eu estou aqui com o arquivo da aula anterior. Eu vou apagar tudo. Eu vou deixar só isso daqui, ó. E vou apagar o resto, tá? O que é isso daqui? Aqui, se eu quiser trocar o arquivo EPW, eu já deixo aqui. Aqui tem o meu arquivo EPW da cidade do Brasil. Já tem o Ladybug Download Weather e o Import EPW. Posso fazer aqui também para quem quiser. É isso daqui, ó, que a gente vai precisar, tá? O meu está na versão 1.10.0. Esse aí está na versão 1.08, eu acho. Esse outro aí. Bom, se quiser, quem tiver aqui tá bem. Quem quiser fazer. Acho que consegue. Sei, exatamente. Tem um negócio aqui, ó. Apague isso daqui da versão 1.08. Aqui no canto ele vai ter um negócio que é Ladybug Sync Grasshopper File. Tem esse truque aqui. E aí a gente pega um toggle desse, pode ser desse de cá, ó. Coloca aqui e põe para verdadeiro. Tem. E aí ele está sincronizado com o EPW. Certo. Vamos dar uma olhada aqui no que é que a gente tem que fazer agora. Bom, criar um gráfico de percurso do Sol. É isso aqui, ó. LB SunPath. É só isso aqui. Vai aqui em Visualize Data, pega o LB SunPath, tá ele aqui. Ele pega uma direção de norte, tá? Que é um ângulo que você pode dar. Tem um jeito de transformar uma linha no norte, tem um algoritmo que está aqui, nesses dados de cá, ó. Mas vocês podem calcular norte a partir de linha, tem um algoritmozinho aqui que você pega uma linha que esteja apontando para o norte e ele calcula o ângulo para você e você coloca aqui. Mas basicamente o que ele precisa é de uma localização, ó. Se eu coloco uma localização aqui, ele está considerando que o meu norte está na direção do Y, tá? E aqui você nesse que você baixou total já está. E você já tem esses elementos aqui, tá? O que é que eu posso fazer aqui, além botar aqui lado a lado? O que é que ele tem mais de... Ele tem um botão de data, ó, de dados aqui. E ele tem a projection. Ele tem uma opção aqui de projection, ó. Projeção, ele vai ter... ele vai ter... O projection, ele vai aceitar 3 valores, tá? 4. Stereographic. Ele vai ter... Se você não botar nada, ele fica em 3D. E você pode projetar ele para fazer diagramas de máscara de sol, etc. Ou até fazer diagramas com dados, ó. Se eu quiser ver a temperatura, eu tenho aqui uma entrada de dados, ó. Eita, não está funcionando? Papai, Scale, Center Point, Data, ROIs. Eu tenho que botar um ROI aqui nele. A primeira coisa que eu tenho que falar é sobre o ROI. Tem essa entrada aqui que é bem importante, tá? A location é obrigatória. A gente pode usar parâmetros de legenda para fazer uma série de coisas. A gente pode trocar o centro dessa imagem, tá? Dessa figura. Se eu quiser posicionar no centro do meu terreno, eu chego com ela aqui, coloco um pontinho no centro e coloco o ponto onde eu quiser, tá? Eu tenho uma escala, ó, para essa figura daqui. Vou tirar isso daqui e deixar ele aqui no centro mesmo. Eu tenho uma escala, ó, um scale. Vou fazer aqui um slider de 1 até 5, vamos dizer aqui. E eu coloco aqui no scale, ó. Ele está aqui como 1 e eu posso aumentar esse diagrama de acordo com a ilustração que eu quero fazer, tá? Usando ele.
E aí entra, para algumas análises de sol, eu vou ter que usar, até para enxergar esse dado que eu coloquei aqui, eu vou ter que usar essa entrada daqui. ROIS, Hours of Year. Hours of the Year, né? As horas do ano. A gente viu que o arquivo EPW, ele tem uma gravação. Vamos mais devagar. O que é que vocês querem? Quer que eu volte para onde? Tá. É o clima da Copa, rapaz. Já estou aqui. Ó, eu botei uma escala aqui, mas isso aqui é tudo ajuste, tá? Eu botei de 1 até 5, mas aqui não precisa não, a gente pode até apagar. É só para vocês saberem que na hora de gerar a figura, vocês podem querer ter mudar a proporção disso aqui em relação ao seu lote, tá? Aqui, e pode mudar o centro também, mas não me interessa isso. Esse aqui, eu botei um ponto aqui qualquer só para mostrar que tem essa entrada center point que você pode mudar o centro da figura, mas isso não é importante. É só para saber que tem, tá? Assim, quando vocês forem botar seu terreno, vocês vão ter que botar essa análise aqui em torno do terreno, tá? Ok. Eu estava falando aqui desse ROIS, ó. Isso aqui vai ser importante. Como é que eu seleciono um período de tempo para minha análise? Em vez de mandar todas as horas do dia. Pessoal, tá? A conversa aqui está incomodando os colegas que estão prestando atenção na aula. Continua incomodando um pouquinho. Se não conversar, é melhor. Pô, pessoal, o pessoal está pedindo aqui, seus colegas estão pedindo para fazer um silêncio. Tá. Ladybug. É esse daqui, ó. Aqui em data análise, eu tenho um período de análise, tá? Isso aqui vai me dar um período de análise. Se eu não colocar nada, ele vai me dar o do ano inteiro, tá? E ele vai ter uma saída aqui com um período, como ROIS, como horas do ano. E essa saída como ROIS eu consigo colocar ela aqui, ó. Isso daqui cria uma bolinha do Sol para cada posição que eu tenho aqui de hora do dia. Isso aqui é um tipo de gráfico. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu botei a temperatura de bulbo seco nessa entrada de dados, ele não me mostra nada. Se eu tiver só com os ROIs aqui do ano inteiro, mas com essa entrada ele já me mostra os pontinhos de onde vão estar o Sol. E se eu botar qualquer dado aqui, ó, umidade relativa, ele vai fazer um gráfico de umidade relativa para mim, baseado nas posições do Sol, né? Em cada momento. E aqui que, às vezes, a gente usa uma projeção. Nesse elemento de cá, para ter uma plotagem melhor, você tem aqui um negócio chamado Projectional, e ele tem aqui algumas opções. Eu vou mostrar esse aqui, Stereographic. Eles são bem parecidos, tá? Orthographic, Stereographic, eles são essas coisas aqui. Mas, basicamente, eu vou digitar 2 barras de divisão. Acho que é assim que escreve. 2 barras de divisão para colocar o texto no painel. E aqui ele está numa projeção. Ele está projetado simplesmente para algum tipo de gráfico que a gente pode fazer relacionando as horas do dia. Aqui está do ano inteiro, está um gráfico pesado, né? Se fazer, mas ele está mostrando como é que está funcionando nesse caso aqui, a umidade relativa, tá? Ou vento, né? Posso mostrar vento aqui. Lembrando que para todos esses gráficos vão ter, ele tá com a escala grande aqui, né? Deveria diminuir a escala e trocar também as cores, porque ele está aqui mais escuro, mais fraco. Quando ele vai para o amarelo, ele está mais forte. Talvez não seja uma escala boa para a velocidade de vento, uma escala cromática, né? Mas esse aqui
Essa daqui é a informação mais importante para análise da gente, para o nosso edital, é saber que esse LB Analysis Period, ó, ela entra aqui no ROS, em SAMPET. Isso daqui é opcional, é o tamanho dele, quer dizer, você vai precisar mexer para encaixar no seu desenho, ele é legal. Isso daqui talvez você precise, você pode mover o desenho, né? Mover o seu lote para o centro, ou mover o gráfico para o seu lote. E talvez você precise colocar o ângulo do norte também. Mas é um ângulo, é um valor numérico. Você vai calcular ali qual é a distância, mais ou menos, do norte. É a diferença no sentido horário, esse ângulo, entre o norte e o Y, tá? E o eixo Y aqui do desenho, talvez precise também mexer, tá? A gente tem que falar mais um pouquinho desse elemento aqui, que eu coloquei, simplesmente coloquei ele de qualquer maneira, né? Só sem configurar nada. Mas ele tem um mês que começa, ó. Ele tem um dia que começa no mês, uma hora que começa, e tem um mês no final, um dia no final, etc. Se eu quiser fazer de um mês inteiro, eu posso que ele começa os meses do ano, tá? Ele é um slider de 1 a 12, tá? Meio direto aqui o que a gente vai ter. Então eu ponho 1 aqui, 12, ó. Eu já tenho aqui o meu slider. Start month pode ser 1. E aqui eu vou cortando certos períodos, tá? À medida que eu vou avançando aqui no ano, ó. Já tem umas coisas aqui que não estão acontecendo, ó. Um certo percurso do Sol, voltando aqui, ele iria aqui no completo, ó, ele está todo completo. Se eu mover aqui metade do ano, 6 meses, ele vai eliminar uma... Tá, vamos ver. Esse daqui ele vai estar aqui em algum lugar. Tá? Então, isso daqui, esse daqui são as horas, os meses, tá? Então, para criar o slider, ó, clica 2 vezes, 1 menor que 12, tá? Cria um slide de meses do ano. O slide de... Não vou botar isso aqui por enquanto. O dia é de 1 a 31. Começando do dia 1 desse mês. E a hora é de 0 a 23. Então, eu posso botar 0 aqui menor que 23. Esse aqui é o meu slide de hora, tá? Agora, vamos dizer que eu queira um dia específico do ano, tá? O dia 21 de dezembro. O que é que acontece no dia 21 de dezembro, né? Isso, solstício de verão, muito bem. O terceiro são as horas, é de 0 a 23. Então, eu aqui 2 vezes 0, ó. 59 mesmo, porque é essa medida de hora em hora que ele tem, não é aqui o EPW. Ele tem a temperatura para 1 hora da tarde, para 2 horas da tarde, para 3 horas da tarde, mas não tem para 3 e meia. Se você quiser 3 e meia, você tem que fazer uma interpolação, pegar uma média de 12, enfim, chegar de algum jeito ali, mas ele não tem a medida padrão é de hora em hora desse tipo de arquivo. Então, tá. Se eu quiser pegar esse dia especificamente, eu vou pegar Start Month, vai ser o mês 12, ele vai estar. O Start Day vai ser dia 21, tá? De dezembro. O End Month vai ser o mesmo mês, ó. Eu quero para esse mesmo dia. E eu quero o mesmo dia aqui também. E eu quero ele só. E ele está aqui no horário das. Ele está aqui de hora em hora, mas só mostrando nesse gráfico as horas que o Sol está visível nesse dia, tá?
Só esses dias mesmo. Isso, eu não botei nada, porque por padrão, ó, ele vai pegar o dia inteiro. Ele vai pegar de 0 a 23 por padrão, tá? Mas se você quiser botar, vai ser de 0 a 23 aqui. Isso aqui vai ser o padrão. Esses dois ficaram iguais, ó. A hora um tá como 0 e o outro tá como 23. Esse negócio é chato. Aperta Del. Toma, clica nele e aperta Del. E como é que eu tiro isso aqui? Com Ctrl. Você tem Command. Você vai ter que segurar, não. Você vai ter que segurar Command e fazer a coisa aqui inversa. Pronto. Essa daqui é a configuração básica desses elementos aqui desse gráfico de perfil de caminho aparente do Sol, né? Vamos ver o que é que dá para mais. Vou tirar esse stereograph, que eu vou querer em 3D agora. Não vou estar muito preocupado com esse dado daqui. Com esse dado aqui, essa iluminação, essa coloração. E aí eu vou pegar, eu vou precisar de um arquivo. Eu vou precisar ter uma base para seguir mexendo nesse arquivo, tá? Aqui tem uma base que dá para a gente usar aqui no site, que é essa daqui, ó. Análise de hora de ensolejamento. Eu tenho aqui uma base qualquer, um arquivo 3DM que eu vou baixar e vou abrir em insolação, ensolejamento, né? Incidência solar aqui, análise de hora de ensolejamento, tem um arquivo 3DM aqui. Tá? Eu vou abrir esse arquivo no Rhinoceros, tá? Não, é esse daqui, ó. Arquivo 3DM, ele é SUMPATH Examples. O caminho é aqui, ó. Incidência solar, análise de hora de ensolejamento. E aqui eu tenho um arquivo aqui que vai dar para... É isso. Oi. Esse site aqui é no site de Grasshopper, mas ele tá... Não pausa não, a gravação. Vou baixar ele aqui, ele está aqui, baixei ele na área de trabalho. É esse arquivo daqui. Ó, aqui tem qualquer coisa para a gente ver como é que ele funciona, tá? Não está aqui? Abra aí a coisa solar. Era para estar. Pode ser, bom, aí tem que dar uma olhada. É que não está aparecendo aí, deixa eu olhar. Você abriu em outra instância do dia. Você pode abrir o outro arquivo aqui e fechar o outro. Oi? É a mesma coisa. Tem que abrir na mesma seção do vídeo. Aqui a gente está com um Rhino, aqui a gente está com o outro. Vamos pensar aqui. Pensa nisso. O dela aqui foi a escala. Agora foi. Pronto, aí pode dar uma ajustada na escala para ele ficar certinho. Não, pro gráfico ficar legal, né? Se eu tiver esse negócio aqui, sei lá, talvez com 2 aqui.
Pegar aqui Scale. Tá uma figura legal para analisar? Tá uma figura legal. Eu acho que tá. Para esse desenho aqui, eu acho que tá ok. Agora tem um bocado de coisa para fazer nesse próximo passo. Então, eu vou esperar um pouquinho para vocês ficarem. Bom, vou botar logo o componente aqui. É o componente LB. Análise. É aqui análise, ó, geometria análise e LB Direct Sun Hours. É esse primeiro aqui, ó, que tem um reloginho de carga. Pronto. Ele vai ter, a gente vai configurar a parte principal dele, tá? Para ter essa análise. Ele tem um botão Run aqui, né? Então ele só vai rodar quando aparecer o Run. E o ideal nesses casos de Run é usar o LB False Start Toggle, tá? Porque sempre que a gente ligar o computador de novo, ele não vai estar rodando, tá? De coisas obrigatórias que ele tem aqui, vetores. Ele fica aqui, ó. Pronto. Vamos ver o que é que dá para fazer aqui com ele. Pegar aqui os vetores, eu posso pegar os vetores e colocar direto aqui. E eu acho que de obrigatório, ele só vai ter isso mesmo. Eu posso rodar aqui e fazer uma análise. Essa análise, eu preciso da geometria também, né? Preciso de alguma geometria aqui, senão ele não roda. A geometria que eu quero... Bom, isso daqui, eu tenho os vetores das incidências solar ao longo desse dia. Eu preciso de uma superfície que eu quero testar. Eu poderia testar uma superfície de uma edificação ou uma superfície do terreno. Digamos que eu queira implantar alguma coisa aqui nesse terreno, quero fazer um trabalho num terreno entre essas edificações e quero entender como é que está o Sol aqui ao longo do ano, começando pelo solstício de verão. Eu vou precisar, ó, pegar um parâmetro aqui na primeira aba, ó, de parâmetros, geometria, e eu vou pegar aqui um BREP. Eu podia pegar um Geometry ou um BREP. Um BREP, ele vai pegar planos, esse aqui, ó, BREP. Ele vai pegar todos os elementos de geometria que a gente quiser. Podem ser volumes, podem ser... Só não vai pegar malhas, né, meshes. Mas, de resto, ele vai pegar todo mundo. Então, eu pego aqui, ó, Set One BREP, pego esse terreno. Meu terreno está aqui. É o terreno que está aqui. Coloco ele aqui em geometria e vou rodar aqui. Quando ele está assim, é que ele está certinho. O que acontece aqui é que a gente não vai enxergar muito bem pela sobreposição dos volumes, mas vamos rodar aqui para a gente entender o que está acontecendo. Ó. Não rodou ainda, por que ele não rodou? Apertei em True, Geometry, Grid Size. O Grid Size ele precisa pegar também. Tá. Eu preciso botar um número inteiro aqui. Eu pensei que ele tinha um valor padrão, mas ele não tem. Ele precisa de ele precisa... o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse meu terreno aqui, essa minha malha aqui que está na geometria de entrada, e vai dividir em uma série de quadradinhos para pegar as análises. Sempre que o Sol bater naquele quadradinho, ele vai somar um naquele quadradinho e vai garantir o gráfico, tá? Aqui eu vou botar um número... Vou botar 1 aqui, como grid side mesmo, para a gente rodar.
para esse terreno acho que vai dar certo. Pronto, ele rodou, só que eu não consigo ver nada do que ele rodou. Não consigo ver o resultado gráfico. Eu não consigo porque o meu resultado, eu botei um nele. Botei um aqui no grid side. Tá? Eu não consigo enxergar porque está tendo uma sobreposição de elementos aqui. Tá? E aí eu posso dar um comando hide aqui, HIDE, para esconder. Eu posso vir aqui nos meus layers, ó. Eu tenho aqui minha superfície de análise, tá? Que é o terreno. Eu desligo minha superfície de análise. Eu venho aqui nesse bichinho daqui também e desligo o preview dele. Mesh. O que ele não está mostrando ainda? Eu tenho a geometria. Eu tenho os vetores. Ele está rodando. Parâmetros de legenda. Talvez eu precise de um parâmetro de legenda para ele rodar. Deixa eu ver aqui o outro. Esse daqui. Esse aqui não. Esse daqui. Esse aqui ele está todo funcionando. Simplesmente com o parâmetro de legenda. O grid size aqui ele está até maior, está 0.5. Esse offset distance, ele às vezes ajuda também. Mas basicamente o que eu tenho é um parâmetro de legenda aqui. Vamos voltar. O que a gente está fazendo. Esse daqui. Esse bichinho daqui. Eu vou ter que voltar aqui em Ladybug Tools, tá? E eu vou ter aqui esse bichinho daqui, ó. Legend Parameters. Esse daqui. E eu vou ter que colocar esse bichinho daqui. Botar ele para rodar. Ok, ele pegou aqui 12 horas. Tá numa escala meio... Isso aqui não ficou colorido, não? Aí, já foi. Agora você tem... O ideal aqui é você fechar esse layer daqui e botar esse elemento daqui, ó, com o preview desabilitado, para ele não interferir, tá? Porque ele está com essa listrinha, Zé. Você desabilita ali o preview. Clica aqui com o botão direito, preview off, tá? Bom, aqui, o que é que a gente pode fazer aqui? Eu acho que a primeira coisa seria definir uma cor legal. E aqui nesse outro exemplo, eu já vi aqui que eu usei a cor 22, para ele ficar assim em tons de preto, ó, preto e branco, tá? E ali só posicionar a legenda mesmo. Com esse índice aqui 22, ele deve dar certo, deve dar um desenho legal. Então, esse de cores é o primeiro aqui desse extra, ó. Eu venho aqui para cá, coloco em cor e vou colocar, se não me engano, ele vai de 0 a 23, esse range aqui. Dá uma olhada aqui no índice dele, ele é de 0 a 29. Ele aqui é o primeiro dessa aba daqui de extra, ó. É esse aqui. Aí 0 menor que 29, menor que 22, menor que 29, assim. E aqui eu vou colocar ele aqui, ele vai ficar no preto e branco, tá? Ele está pegando valores mínimos e máximos aqui. Vou fazer um negócio aqui. Ok?
Vou botar aqui um do ano inteiro. Pega um pouquinho. E você botou o cola, conectado com o quê? O color com a entrada color. No parâmetro de legenda. Ele está calculando aqui agora. Agora tem que esperar. Eu vou poder calcular o ano inteiro. No parâmetro de legenda. Legend parameters. Não. Eu botei aqui uma conta um pouquinho pesada para ele fazer. Parâmetro de legenda, você pega aí, né? Eita, travou. Travou, tá travado. Não tem como esperar mais do que isso. Deixa ele aqui rodando. Coloca no Colors. Tem um detalhe só que é o seguinte. Eu fiz esse negócio aqui para tentar mostrar isso. Só que não deu muito certo. Porque travou. Porque travou porque tem muita coisa ligada aqui. Deixa eu ver o que é que eu faço. Cancelo. 9h45. Cancelo. Ctrl Alt Del. Ó, a única coisa que falta agora é no parâmetro de legenda para fazer. Você tem que botar o máximo de 12. Setar o valor máximo de 12. Só que aqui eu vou ter que dar uma... Opa, rolou? Rolou. Depois que eu fui tentar acabar com ele, ele se manifestou aqui. O que acontece? Ó, esse daqui, eu estou fazendo esse cálculo daqui. Parâmetros de legenda estão aqui, estão certos. Eu fiz aqui um negócio das horas totais, mas ele não está me dando aqui o resultado das horas totais. Tá, esquisitinho aqui, peraí. Deixa eu cancelar, tirar esse true aqui em falso. Botar essas horas do dia aqui. Eu estou com esse parâmetro certo.
Provavelmente, o que eu preciso aqui é uma hora máxima, tá? Para esse estudo, que é de um dia só, eu vou ter no máximo 12 horas. Mas no máximo eu vou ter até menos, porque não só. Eu vou ter 12 horas de dia aqui. Nesse caso, tá? Eu estou tendo 12 horas de sol nesse dia. Você pode ter um pouco mais em alguns lugares do mundo, mas não é o nosso caso aqui agora. Então, se eu não botar isso aqui como 12, minha escala não vai ficar legal. Tá. Lembrei de outra. Na verdade, não é por isso que não está dando certo. É por outra coisa. O Sol, ele está pegando o terreno todo por igual, porque eu não coloquei nenhum contexto. Eu estou só com a geometria do chão. Então, toda ela está sendo. Todos os prédios estão sendo ignorados. E aqui eu tenho que vir aqui em parâmetros, ó. BREP, a mesma coisa. Ou copiar esse aqui para baixo, ó. Ctrl C, Ctrl V, e vou selecionar múltiplos BREPs. Vou selecionar esse elemento e esse de cá. E dar Enter. E aqui eu vou colocar isso no contexto. Aí quando você fizer isso, ele vai rodar e vai te dar essa análise aqui de ensolejamento ao longo desse dia daqui que está configurado, tá? Ele começa e termina no mês 12, começa e termina no dia 21 e vai da 0 hora aos 23, que são todos os dados que a gente tem para esse dia. Nessa cor ele fica legal, ele fica bem ajustado, tá? Seleciona os dois, em contexto. Aqui, para eu selecionar os dois, ó, eu clico aqui com o botão direito, Select Multiple Wraps, aí ele vai deixar eu clicar aqui até dar um Enter. Ele deixa você clicar no que você quiser até dar um Enter. Você deu Enter, ele volta para cá. Tá? Se eu tivesse aqui, vamos dizer aqui que eu tenho um outro volume que eu queira estudar. Se eu quisesse botar esse volume aqui também na minha conta, ó, eu chegaria aqui nesse elemento, Set Multiple Wraps, aí clicaria em todos, depois eu dou Enter, e ele vai recalcular, contando essa sombra aqui, tá? Então é isso, você tem a geometria, que é a análise, e você tem o contexto, que é... Esse aqui é o BREP, é o mesmo. Você pode copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, e clicar aqui, Set Multiple Wraps, clica no que você quiser de contexto, dá Enter. Não, não precisa de Shift. Ele vai deixar você selecionando até você apertar Enter. Aí é isso aqui que é esse que é o bichinho, tá? Isso é uma análise de horas. Você pode depois esconder os prédios, se quiser. Esse no Colors, o Number Slider, você colocou que numeração? Eu gosto do 22 para essa análise de sombras. Oi? Mínimo 0 e máximo 22? Não, aqui ele não precisa não, ele precisava de contexto. Esse mínimo eu botei 12 aqui para essa análise, mas não precisa não. Esse number slider é porque eu peguei 29. É porque eu peguei para poder usar todas as cores que ele tem aqui. Ele vai de 0 a 29. O nome das cores eu botei 0, 29 e coloquei ele aqui ajustado para 22. Coloquei ele aqui que eu acho que é a cor mais legal para essa análise, tá? Então é isso. Você tem um controle muito grande dessa paleta de cores, você pode botar. O máximo vai ser 12 horas, ele vai achar automaticamente, não era isso que estava dando erro. De 0 a 29. Não tem range aqui, não. O que você pode fazer é assim, ó, 0, 29, ele vai me dar a paleta toda, tá? 0 menor que 29, ele vai me dar aqui tudo. Eu posso fazer assim, 0, 22, 29, aqui ele vai me dar um slider que começa em 0, termina em 29 e já está ajustado em 22. Tá? Então aqui 0,
22, 29. Mas basta entrar, ele já me dá aqui, ele é ajustado em 22. Mas ele vai de 0 e 29. Eu estou fazendo como real. Eu estou fazendo pelo atalho. Sempre inteiro. Inteiro, é. Pronto. Quem deu raid aqui pode dar agora o comando show. Vamos ver. Deu aí? Então, não tá rolando. Você botou um CPU count aqui, né? As imagens pode mandar no PDF também. Aqui o PDF você coloca nesse manda como documento. Eu acho até melhor do que essa outra. Trava, ele trava. Assim, tem umas coisas para ele ficar mais leve, ó. Por exemplo, eu poderia fazer essa mesma análise. Eu botei isso aqui como 1, tá? Meu tamanho do grid. Isso depende do tamanho do lote que você tem. Para esse daqui, eu sei, sempre que eu vou mexer, eu vou desabilitar esse toggle aqui, ó, para ele não ficar recalculando cada coisa que eu mudar. Aí eu desabilito isso aqui vai ser importante nesse. Eu vou tirar esse slider, eu vou botar um slider aqui. Oi? Você não tá na 22 aí não, tá? Olha aí. Tá, vou dar uma olhada aí rapidinho. Vou botar aqui até 10, 00. Eu vou deixar ajustado em 5. Um negócio que ajuda é o seguinte, ó. Eu tenho o meu grid side. Eu mudo o meu grid side de 1 para 5. E para esse terreno aqui eu acho que ele dá certo. Ó. Ele fica um pouco mais... Agora ele roda muito mais rápido. Se eu botar ele aqui agora para 2.5, ó, ele vai rodar mais rápido, tá? Em 1 ele vai rodar mais lento. Tá? 2, acho que 2 aqui vai. Legal. Isso aqui eu não botei, não tem nada a ver no edital isso aqui não. Tem que fazer essa imagem. Tem que fazer essa imagem. Se tiver difícil de rodar, você vai aumentando o grid side. Vai ficar mais serrilhado, mas não tem nada a ver com o edital. Ok. Deixa eu ver aqui, ele tem um lado, ele faz aqui. Tá, porque você não colocou isso aqui nisso daqui. Você ajustou a cor aqui, mas você não colocou parâmetro da legenda. Parâmetro da legenda, parâmetro com mais parâmetro. Quando você for fazer as mudanças, às vezes é bom você botar isso aqui para falso, esse run que está lá longe, para você fazer todas as mudanças e depois botar ele para rodar para ele não ficar mudando cada pedaço que você faz. Isso por hoje, é isso. Vou fazer a chamada e perguntar. Você responde em Brasil ou Japão. Brincadeira. Quem tiver presente. Quem tiver ausente, fala o nome de uma seleção. Alguém fala o nome de uma seleção eliminada. Como o Uruguai, por exemplo. Que fez um papel realmente. Tá rodando tudo. Só falta a radiação. Acho até que eu vou ter que dar uma cortada nesse edital.
Vocês acham também, né? Eu acho que tem um negócio que eu precisaria de uma aula para mostrar para vocês. Separado. Aí eu vou. É a parte de fazer a rotação, tá? É a parte mais divertida. Mas aí. É porque eu vou ter que explicar toda a radiação e depois todo como é que você faz a simulação de vários. Vamos ver se vai dar para fazer. Ah, 26,2. O que é isso, rapaz? Me arrumaram mais turma. Ah, não, tá tudo igual. Modelagem paramétrica e simulações digitais. Fernando tá aí? Alice, Ana Clara, Ana Clara Teixeira. Não, diz que talvez eu precise. Arthur. Vou.